Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí assistindo essa aula de forma assíncrona. Perdão aí pelo atraso, tá? Na aula passada, na aula de terça-feira, nós falamos sobre... começamos o modelo relacional, Foi quando eu apresentei ali uma definição do modelo, mostrei o que era um modelo relacional, suas principais características. E na aula de hoje a gente vai falar sobre um aspecto muito importante desse modelo, que são as restrições do modelo relacional, tá? Então olha só. O modelo relacional tem basicamente três tipos de restrições. Restrições do próprio modelo, ou seja, são regras do próprio modelo relacional, assim como o modelo hierárquico, o modelo em rede, possuem características inerentes ao modelo. O modelo relacional também tem características. Eu falei na aula passada, na aula de terça, que a escolha do modelo relacional se dá tanto pela simplicidade do modelo, como pela base matemática do modelo. E uma coisa importante que eu falei no que diz respeito a essa base matemática foi que os conceitos do modelo relacional estão basicamente baseados em quê? Da matemática. Quem é que lembra? Em conjuntos. Teoria dos conjuntos. Então, uma característica importante da teoria dos conjuntos é que um conjunto ele nunca vai ter dois elementos iguais. Se você lembrar aí do que você aprendeu no ensino fundamental sobre teoria de conjuntos, você vai lembrar que um conjunto nunca vai ter elementos iguais. Então essa é uma característica do modelo relacional também. Uma tabela, ela não vai ter duas tuplas iguais, três tuplas iguais. Tá? Então isso é uma restrição do próprio modelo relacional. O segundo tipo de restrição, restrições baseadas no esquema. Ou seja, são aquelas restrições que você, enquanto projetista do banco de dados, define no esquema do banco de dados. A gente viu que era o esquema de uma relação. Então a gente já entende mais ou menos o que é um esquema do banco de dados. São conjuntos de esquemas do banco de dados. E por fim, restrições baseadas em aplicação. Como assim? São aquelas restrições que a aplicação que acessa o banco de dados vai definir, tá? Então são aquelas restrições que não necessariamente no projeto de banco de dados eu tenho que me preocupar. Então daí a gente entra nas restrições de integridade. Essas restrições, elas são geradas, tá? Tanto do minimundo como do próprio esquema de banco de dados. Então são regras que devem ser obedecidas em cada um dos estados válidos do banco de dados. Quem é que lembra o que é um estado do banco de dados? Quem é que lembra? Hein? Eu falei sobre estados do banco de dados. Quem é que lembra o que é? Ninguém lembra? Eu até falei, ó. Lembra de snapshot, de screenshot. E aí, lembrou? Hein, pessoal? Bora, gente. O que é um estado de uma tabela? O que é o estado de uma relação? Hein? Vou esperar vocês responderem. Eu dei a dica. Oi? Tem a ver aqui o estado que ele fica na hora de atualizar e tal. Ou seja, se é um screenshot, é um retrato do banco de dados, é um retrato da tabela em um dado momento. Toda vez que eu atualizo, removo, insiro dados, o estado muda. Então as regras, as restrições de integridade
são regras que devem ser obedecidas em cada um dos estados válidos do banco de dados. E essas regras, essas restrições, precisam ser projetadas por projetistas de banco de dados, designers, tá? E elas vão garantir que os dados representam corretamente a realidade modelada. A gente já viu isso em diagrama entidade e relacionamento, quando eu penso na cardinalidade, quando eu penso se um atributo é multivalorado ou não, quando eu penso sobre a chave primária. Tudo isso é o quê? São restrições de integridade. Então, basicamente, eu tenho restrição de domínio, restrição de chave primária, de valores vazios, de integridade de entidade, referencial e semântica. A gente vai estudar tudo isso, começando por restrição de domínio. O que é uma restrição de domínio? Que regra é essa? A gente já viu que é o domínio de uma tabela, ou melhor, de um atributo. Eu, inclusive, trouxe o conceito de teoria de conjuntos para vocês. Ou seja, se um atributo de uma tabela diz que o domínio daquele atributo é determinado domínio, todos os valores daquele atributo têm que pertencer àquele domínio. Por exemplo, o domínio de um atributo, data de nascimento, qual é? São datas do calendário gregoriano. O domínio do atributo nome são conjuntos de caracteres. O domínio do atributo aprovado para uma disciplina é um booleano, verdadeiro ou falso, tá? Ou seja, os valores, os possíveis valores desses atributos têm que pertencer a esse domínio. Restrição de domínio, ok. Restrição de chave. Uma restrição de chave é aquela regra, uma regra de negócio, que diz o quê? Que não podem ter duas tuplas com a mesma combinação de atributos. Ou seja, a grosso modo eu poderia dizer, não podem ter duas tuplas iguais. Isso é uma restrição do próprio modelo relacional, tá? Então, olha só, quando eu digo que um atributo é uma chave primária, a gente já viu que aquele atributo não pode ter nenhum outro em um estado válido no banco de dados que seja igual a ele. Mas é importante a gente entender que o conceito de restrição de chave primária é um. O conceito de restrição de chave é outro. O que é que o conceito de restrição de chave diz? Que não vai ter nenhuma tupla igual a outra. Não vai ter nenhuma combinação de atributos de uma tupla que seja igual a outro. Se eu tiver uma combinação de atributos de uma tupla igual a outro, essa combinação de atributos não pode ser considerada uma chave. Só é uma chave se uma dada combinação for diferente de todas as outras combinações iguais. Beleza, pessoal? Deu para entender? Hein, gente? Então, olha só. Esse conceito ele está relacionado ao que a gente chama de superchave. O que é o conceito de superchave? É aquela chave com maior número de atributos que eu consigo identificar uma tupla. Ou seja, qual é a maior superchave? É a tupla por inteiro. Já que uma restrição do modelo relacional diz que o quê? Não vou ter nunca uma tupla igual a outra. Mas eu posso ter outras superchaves. Eu posso ter um conjunto de 4 atributos de uma tupla que é diferente do que o conjunto de 4 atributos de outra tupla. Isso é uma superchave. Se eles identificam aquela tupla de forma única. O termo que a gente usa em banco de dados é de forma unívoca.
Então daí a gente entra no conceito de chave primária, que vocês já entenderam. O conceito de chave primária diz que a chave primária é aquele atributo ou aquele conjunto de atributos, pode ser um conjunto, pode ser que não seja só um atributo, que identifica uma tupla de forma única, de forma unívoca, tá? Uma chave primária, ela também é uma superchave. Bruno, o que é então uma superchave? Uma superchave é toda e qualquer combinação de atributos que identificam uma tupla. Como assim? Qual a diferença de uma chave primária? Uma chave primária é uma superchave mínima. Como assim? É uma superchave com menor grau. Quem é que lembra o que é grau? Menor número de colunas. Então, qual é a maior superchave de uma relação? São todos os seus atributos. Mas eu posso chegar numa menor. Ou seja, pode ser que exista uma relação que exista um atributo que identifique todos os outros, que identifique todas as outras tuplas. Ou seja, um atributo que seja diferente para todas as outras tuplas, tá? Esse atributo vai ser a chave primária. Por exemplo, na relação aluno, CPF do aluno. Mas pode ter uma situação em que eu não consiga encontrar uma chave de um só atributo, mas que seja dois. Por exemplo, a relação dependente de funcionário de uma empresa. Vamos supor que eu não tenho o atributo CPF, mas eu tenho o CPF do funcionário. Então a chave primária de dependente seria a chave do funcionário, no qual aquele dependente depende, e o nome. Ou seja, a superchave mínima dele, a superchave com o menor número de atributos, é o nome do dependente e o CPF do funcionário. Esses dois atributos identificam esse dependente de forma única. Dessa forma eu posso dizer o quê? Que a chave primária de dependente contém dois atributos. Esses conceitos irão ficar mais claros ao longo das nossas aulas, tá? Então é importante que vocês entendam o quê? Duas coisas. Uma superchave é todo e qualquer conjunto de atributos que identificam uma tupla de forma única. Uma chave primária é aquele conjunto mínimo da superchave. É aquela menor superchave que identifica uma tupla de forma única. Uma chave primária é comumente chamada de primary key, chave primária em inglês, ou PK, certo? Uma terceira restrição. Restrição de valor vazio ou restrição de nulidade. O que é que ela diz? Se um atributo tiver essa restrição, aquele atributo nunca pode ser nulo, nunca pode ser vazio. Por exemplo, eu poderia colocar uma restrição de nulidade em nome. Um aluno nunca pode ser cadastrado com um nome vazio. Beleza até aqui, pessoal? Posso continuar? Ninguém falou? Vou continuar. Então, a restrição de integridade de entidade diz que nenhuma chave primária pode ser vazia. Isso quer dizer o quê? Que uma chave primária, ela, além de identificar de forma única uma tupla, ela nunca pode ser vazia. Uma chave primária, de forma inerente, ela já tem uma restrição de nulidade, tá? Restrição de integridade referencial é o que a gente chama de chave estrangeira, que em inglês é Foreign Key, FK. O que é que ela diz? Ela diz o seguinte, olha, uma chave, um atributo com integridade referencial é aquele atributo que o seu valor
referencia outro atributo em outra classe, em outra entidade. É esse atributo que implementa o relacionamento entre duas tabelas, entre duas relações. Olha essa imagem aí em tela. Essa imagem eu tirei lá do livro. Quem já começou a estudar pelo livro já identifica essa imagem. É daquela empresa lá, daquele banco de dados de empresa. Olha só funcionário. Funcionário tem P-nome, que é o primeiro nome, M inicial, que é o nome, é a letra do nome do meio, e o nome, que é o último nome, ou seja, é um atributo composto, o nome, e ele fez questão de dividir esse atributo em cada um dos atributos simples. CPF está sublinhado. Por que CPF está sublinhado, pessoal? Porque é uma chave primária. Porque é uma chave primária. Data NASC, data de nascimento, endereço, sexo, salário, CPF supervisor e DNR. Olha só. CPF supervisor é uma seta que está apontando para onde? Para CPF. Para CPF. Isso quer dizer, gente, que o valor de CPF supervisor tem que ser um valor de qualquer tupla de funcionário em CPF. Bruno, e aquele cara, o que é que esse CPF supervisor está representando? Está representando quem é o supervisor de cada funcionário. Duas perguntas, Bruno. Quer dizer que CPF supervisor é uma chave primária? Não. É uma chave estrangeira. Possui uma restrição de integridade referencial. Isso quer dizer que um camarada pode ter um supervisor. Então eu posso ter esse valor CPF supervisor em várias tuplas, indicando que um supervisor tem vários supervisionados. Aí a segunda pergunta, Bruno, e o cara que é supervisor? Vai estar com esse atributo vazio, nulo. Ninguém vai ser o supervisor dele. Eu não tenho restrição de vazio, de nulidade, na restrição de referencial. É diferente da chave primária. Na chave primária eu não posso ter o valor nulo. Na referencial, na chave estrangeira, não. Beleza? É o que acontece em DNR. Agora eu vou deixar com vocês. O que é que vocês acham que DNR representa? Seria o departamento. Eu não vi, tá muito baixo. Do departamento. O número do departamento. Isso indica o quê? Em qual departamento um funcionário trabalha. Então eu tenho aí uma chave estrangeira para D-número, que é um atributo lá de departamento, tá? Vejam que CPF em funcionário é referenciado por várias tabelas. Quer dizer que o CPF do gerente em departamento é uma referência para CPF aqui em funcionário. Isso quer dizer que o CPF do funcionário lá do dependente é uma referência para CPF de funcionário e assim sucessivamente. Gente, chegamos a uma fase da disciplina que é fundamental que você faça aquilo que eu pedi há umas 4 ou 5 aulas atrás. Que você estude o domínio da aplicação empresa lá do livro de Navati, tá? Restrição de integridade semântica. Que restrição é essa? Essa restrição ela é especificada através de regras sobre o esquema do banco de dados. Por exemplo, o salário de um empregado deve ser menor do que o supervisor. Isso é uma regra que eu tenho que implementar lá. A gente não vai ver isso agora. Mas é importante que vocês entendam que existe essa restrição. Por exemplo, um banco de dados do Detran. O banco de dados do Detran diz o seguinte: uma pessoa só pode ter CNH, uma tupla só pode existir se sua idade for maior ou igual a 18. Então isso diz respeito ao quê? A uma regra de negócio semântica da própria aplicação, tá?
Chave candidata. O que é uma chave candidata? Uma chave candidata, a gente já viu que é uma super chave e uma chave primária. Uma chave candidata é uma super chave mínima. Poxa vida, Bruno. Agora bagunçou toda a minha vida. Tu dissesse pra mim que uma chave primária é uma super chave mínima. Sim, é. Mas eu posso ter várias super chaves mínimas. Ou seja, olha só o que eu vou falar agora. Eu tenho várias candidatas a serem chave primária. E agora, Bruno, qual vai ser a chave candidata que vai ser escolhida? É uma escolha do projetista. Olha aí essa relação. Tabela jogo. Pegar aí um time de João Pessoa e um time de Campina. Botafogo da Paraíba 13. Time 1, Botafogo. Time 2, 13. Dia é um atributo do tipo date. Horário é um atributo do tipo time. E placar pode ser um atributo do tipo Vachar. O que é que cada tupla dessa tabela representa, pessoal? Quero ouvir. Hein, pessoal? O que cada tupla dessa tabela representa? Vamos lá, gente. Pessoal? Será que caiu minha internet? O que cada tupla dessa relação representa? Os jogos. Um jogo, na verdade. Tá certo? Aí eu pergunto, quais são as super chaves da relação jogo? Primeira super chave. Todos os atributos. Concordam comigo? Por quê? Porque qual é a característica de uma super chave, pessoal? Não vai ter outra tupla igual a essa super chave. Então, se uma característica do modelo relacional é que todas as tuplas são distintas, eu nunca vou ter na tabela jogo dois jogos iguais. Ou seja, nunca vai acontecer dos dois mesmos times jogarem no mesmo dia, no mesmo horário e ter o mesmo placar. Isso nunca vai acontecer. Então já posso dizer que uma super chave é time 1, time 2, dia, horário e placar. Show! Quem é que pode me dizer outra super chave que não seja essa? Qual é outro conjunto de atributos que nunca vão se repetir? Eu posso dizer que vai se repetir time 1 e time 2? Oi? Quem foi que falou? Pode repetir, por favor? O dia também não vai se repetir. O dia e o horário, né? Tu fosse além já. O dia e o horário. Nunca dois times vão jogar no mesmo dia e no mesmo horário. Concorda comigo? Ou seja, outra combinação é time 1, time 2, dia e horário. Mas eu poderia ir além. Outra combinação é time 1, dia, horário e placar. Porque um time, ele nunca vai jogar no mesmo dia, no mesmo horário e ter o mesmo placar. Posso fazer a mesma coisa para time 2. Aliás, eu posso até dizer que se eu juntar time 1, dia e horário, nunca vai se repetir. Porque um time, ele nunca vai jogar no mesmo dia e no mesmo horário. E eu posso dizer o mesmo a respeito do time 2. Concordam comigo, pessoal?
Agora, eu não posso dizer que um time vai jogar, não vai jogar no mesmo dia. Pode ser que aconteça, não sei. Joga de manhã e joga de noite. No futebol profissional isso a gente sabe que não acontece, mas na pelada de rua acontece. Né? Ou seja, um time jogar em horários diferentes. Isso pode acontecer, agora no mesmo horário não. Então eu posso dizer que dentre essas chaves, quem são as chaves candidatas, pessoal? SK5 e SK6, ou seja, essas duas. Essas duas são as chaves candidatas. O que é que isso significa? Que essas duas podem ser escolhidas como chaves primárias. Isso é uma decisão de projeto, tá? Então olha só, vocês viram no exemplo anterior que uma relação pode ter mais do que uma chave candidata. E isso não é incomum, isso é comum. Uma chave candidata é uma superchave mínima. E uma chave primária vai ser uma chave candidata que por sua vez foi escolhida. Olha só a tabela carro. A tabela carro tem placa, número do chassi, marca, modelo e ano. Eu tenho aí claramente duas chaves candidatas, ou seja, dois atributos que podem ser escolhidos como chave primária. Não existe no Brasil nenhum carro com placa igual e não existe no Brasil nenhum carro com número do chassi igual. A gente sabe que não deveria existir. Existe aí carro com placa fria e carro com chassi adulterado. Mas não é esse o caso. Então, se eu escolho placa como chave primária, aquela chave candidata que eu não escolhi, eu chamo de chave alternativa. Beleza, pessoal? Ok? Aí você pode perguntar, Bruno, mas como escolher a chave candidata mais adequada para ser chave primária? Isso é uma decisão de projeto, mas no que diz respeito a banco de dados, você tem que pensar primeiro, escolher aquela com menor número de caracteres ou, como eu já disse, a que esteja mais relacionada ao domínio da aplicação, às regras de negócio. Vamos pensar no swap. O swap, a matrícula do swap é o CPF da pessoa? Não é. Aí eu pergunto, mas o seu CPF está no seu cadastro no swap? Está sim. Está. Então nós temos claramente aí uma situação com duas chaves candidatas. CPF e a sua matrícula. Eu poderia até dizer, rapaz, CPF não vai ser chave candidata nessa situação. Por quê? Porque eu posso ter mais do que uma matrícula no IF, não posso ter? Eu posso. Tá? Eu posso ter mais do que uma matrícula. Então, pode existir também a situação de quê? Do professor ser um aluno. De um servidor ser um aluno. Então, nesse domínio em específico do swap, não seria. Mas eu vou pegar então outro exemplo. Lá na UFPE, onde eu estudei. Na UFPE, o meu CPF é a minha matrícula. Certo? Então, por que lá na UFPE foi escolhido isso? Como chave primária, o CPF. Porque, olha, o CPF era menor do que o número de matrícula. Embora exista lá um número de matrícula, ele não é usado como chave primária. Já no swap, não. No swap, se usou essa ideia aqui, ó. As regras de negócio do IF dizem que eu posso ter mais do que um cadastro de CPF por aluno, uma vez que um aluno pode ser aluno várias vezes do IF. Então, nessa situação, foi escolhida a matrícula como chave primária. Beleza, pessoal?
Posso continuar? Então, para revisar, eu tenho aí 4 conceitos de chaves. Chave primária, candidata, alternativa e estrangeira. Chave primária é aquela super chave mínima, ou seja, é aquela chave candidata que eu escolhi para ser a que vai identificar de forma única uma tupla na minha relação. Chave estrangeira, por sua vez, é aquela que implementa o relacionamento entre duas entidades, entre duas relações. Chave estrangeira é aquele atributo de uma relação que tem que ser igual à chave primária de outra relação. Olha o que eu disse. A chave estrangeira de uma relação tem que ser igual a um valor de uma tupla lá de um atributo que é chave primária da outra relação ou da mesma relação, como é o caso que a gente viu em alguns slides anteriores de um supervisor supervisionar um funcionário, tá? Então, para finalizar, operações de um modelo relacional. A gente já está avançando muito na nossa disciplina. Olha só, o modelo relacional, ele define operações que podem ser executadas no sistema de banco de dados. Basicamente, nós temos 3 relações, 3 operações que a gente vai estudar lá em SQL, que é a operação de inserção, que em SQL é o comando insert, de inserir, a operação de exclusão de dados, que em SQL é delete, de exclusão, deletar, e a operação de alterar ou atualizar, que é o update em SQL. Então, a operação inserir faz o quê? Insere uma ou mais tuplas em uma tabela, em uma relação. Todas as vezes que uma tupla ou mais forem inseridas em uma tabela, o próprio SGBD vai dar conta dessa inserção, não violar restrição de domínio, que a gente já sabe o que é, restrição de chave, restrição de entidade e restrição referencial. Então, todas as vezes que eu for inserir um dado, uma tupla, numa relação, o próprio SGBD ele garante que essas restrições não sejam violadas. Na operação de exclusão, de deleção, o próprio SGBD também garante que quando um dado for excluído, não haja inconsistência nessas restrições. Por exemplo, se um curso em que um aluno, um ou mais alunos estão matriculados, por exemplo, Renata está aqui, ó, matriculada no curso 1, computação. Se o curso 1 for excluído, o que deve acontecer com Renata? Eu, enquanto projetista de banco de dados, eu posso definir o que vai acontecer nessa situação. Se o SGBD deve proibir, se o SGBD deve excluir também Renata, se o SGBD deve atualizar o valor do curso de Renata, dentre outras questões. Essas atualizações também são feitas para a atualização de um dado. Bruno, qual o conceito que é dado para esse tipo de propagação de operação? A gente chama de propagação de atualização. Ou seja, quando um dado for excluído ou atualizado e outros dados dependam dele, eu posso restringir essa exclusão ou atualização, que é a operação restrict. Eu posso fazer com que essa exclusão ou atualização vá em cascata, exclua ou atualize os outros dados que dependam dele, que é o que? O cascade. Eu posso dizer, olha, defina como vazio quem depende dele, que é o set null.
E eu posso dizer, olha, define um valor específico, que é o set default. Gente, isso aqui já é SQL. Eu já estou inserindo para vocês alguns conceitos do modelo relacional já com comandos em SQL. Então vocês já viram tanto no insert, no update e no delete, assim como na propagação de atualização, como restrict, cascade, set null e set default, que o SQL é todo baseado em inglês. Mas não se assustem, que isso não vai ser dificuldade para vocês, porque vocês vão rapidamente se acostumar com esse inglês, que é o inglês bem raso do SQL. Para finalizar, algumas observações gerais. Eu disse a vocês que a teoria de banco de dados ela é baseada, o modelo relacional, em teoria de conjuntos. Foi daí que veio a ideia de que eu não tenho tuplas repetidas, assim como eu não tenho elementos repetidos em um conjunto. Da mesma forma, a ordem dos elementos, assim como a ordem dos elementos de um conjunto é irrelevante, a ordem de uma tabela, dos elementos de uma tabela, das tuplas de uma tabela, também é irrelevante. Isso não quer dizer que dois conjuntos com elementos em ordens diferentes, porém iguais, sejam diferentes. Não, eles são iguais. A mesma ideia se aplica para a tabela, tá? E para finalizar, atributos multivalorados e compostos não são permitidos em tuplas. Como assim? Eu não vou ter um atributo em uma relação que contém vários outros atributos, como a gente viu em atributos multivalorados e relacionais. Bruno, e como é que eu vou resolver isso? A gente vai aprender a resolver isso numa fase da disciplina chamada normalização. A gente vai entender que para atributos multivalorados e compostos, a gente ou cria outra relação ou faz como a gente fez aqui, ó, na tabela funcionário. Olha só. A gente criou, cadê? A gente criou vários atributos atômicos dentro de um atributo composto, tá vendo aí? Beleza, pessoal? Tudo certo até aqui? Sim. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Sem dúvida. Então eu vou finalizar aqui a gravação pra gente fazer a chamada, tá?